todos. Sejam bem-vindos ao espaço virtual do GEF, o Grupo Espírita Francisco de Assis, da cidade de Niterói. Hoje teremos a palestra do Marcelo Gil. Ele é da Sociedade Espírita Esperança e Caridade, da cidade de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul. E ele apresentará uma palestra com o tema Patriotismo à luz da doutrina espírita. Antes da palestra do Marcelo, vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa se preparar um pouco melhor. Bem, então vamos nos fechar nossos olhos, conectar os nossos sentimentos a Deus, Pai amoroso e Criador, que tenhamos o preparo necessário das nossas emoções, da nossa razão para a palestra que será apresentada. Que aquilo que nos foi ensinado seja interpretado de acordo com os ensinamentos de amor do Mestre Jesus. Vamos pedir também para receber auxílio e as boas vibrações dos nossos benfeitores e que aquilo que a gente possa aprender possa ser propagado como bem para as pessoas que nos cercam. Agradecemos a oportunidade, que assim seja. Olá, meus amigos, é um prazer estarmos aqui novamente, hoje para fazermos uma reflexão sobre o patriotismo à luz da doutrina espírita. Para realizarmos essa reflexão, vamos começar com uma definição de patriotismo. O que é patriotismo e o que significa verdadeiramente ser um patriota? Nós podemos dizer que o patriotismo está relacionado a um sentimento de orgulho, de amor e até mesmo de devoção a uma determinada pátria, aos seus símbolos e ao seu povo. Normalmente, o patriotismo vem acompanhado do nacionalismo. E aí precisamos também compreender o que é o nacionalismo, que é o sentimento de pertencimento a uma determinada nação, a um determinado grupo, em razão de vínculos raciais, linguísticos e até mesmo histórico, que vão fundamentar o direito de formar uma nação. Podemos também compreender o nacionalismo como a exaltação dos valores nacionais. Com base nessas definições, o que podemos refletir, baseando-nos nos conhecimentos da doutrina espírita? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que amar o nosso país e lutar pelo seu engrandecimento interno e diante dos outros países do mundo é algo saudável e é algo positivo. Aliás, nós sabemos que este é um dos elementos necessários para que ocorra a evolução moral, intelectual e até mesmo material. No entanto, nós que somos espíritas, precisamos refletir sobre esta questão com base naquilo que nos ensina a doutrina espírita. Em primeiro lugar, precisamos levar em consideração que somos espíritos. Nós não temos um espírito, como muitas pessoas costumam dizer. Nós somos um espírito. Pode parecer apenas um jogo de palavras, mas não é. Este é o ponto fundamental que precisa estar muito bem compreendido para que possamos fazer a reflexão a que estamos nos propondo neste momento. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem:
Até mesmo pessoas que são espíritas. Quando eu morrer, o meu espírito vai para tal lugar. Quando eu durmo, o meu espírito sai. Essas expressões estão erradas. Quando eu morrer, não é o meu espírito que vai, sou eu quem vai. Porque eu sou o espírito do qual estamos falando. Quando eu durmo, não é o meu espírito que sai e pode viajar por outros lugares do mundo físico e espiritual. Sou eu quem sai e pode viajar por determinados lugares do mundo físico e espiritual. O espírito, portanto, não é algo que temos em nós. O espírito somos nós mesmos. Ou seja, repito, o que pode parecer apenas um jogo de palavras. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Isto precisa estar muito claro para todos nós que somos espíritas. Desta forma, se somos espíritos, a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, de onde nós viemos pela reencarnação e para onde nós retornaremos pela desencarnação, que popularmente chamamos de morte. Ou seja, a nossa pátria é o universo. Este é o primeiro ponto. O segundo, que nós também precisamos levar em consideração para a reflexão a que estamos nos propondo, é a ideia da reencarnação. O Espiritismo não nos ensina apenas que somos espíritos. Somos seres espirituais vivenciando, neste momento, uma experiência transitória de ligação ao mundo material através do corpo, com o qual nos ligamos através da reencarnação e do qual nos desligaremos pela desencarnação. É verdade que a doutrina espírita não é a única doutrina reencarnacionista. Existem muitas outras doutrinas no mundo que também ensinam a reencarnação. Muitas delas, inclusive, são muito mais antigas do que o Espiritismo. No Oriente, se fala e se ensina a reencarnação há milênios. Nós temos o hinduísmo, o brahmanismo, o budismo e outras tantas doutrinas e religiões orientais que há muitos séculos, há milênios até mesmo, ensinam a reencarnação. Portanto, o Espiritismo não é a única doutrina reencarnacionista. Mas a doutrina espírita coloca ao nosso alcance a compreensão acerca da reencarnação sem nenhuma forma de misticismo, sem nenhuma forma de simbolismo, ou seja, o Espiritismo nos dá acesso ao conhecimento sobre a reencarnação de modo direto e racional. Portanto, o Espiritismo não é a única doutrina reencarnacionista, mas é uma doutrina reencarnacionista e, por consequência, todo espírita é reencarnacionista. E o conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta sobre a reencarnação, quando bem compreendido, é capaz de nos libertar de todos os preconceitos. Porque nós compreendemos pela reencarnação que tudo pode mudar de uma reencarnação para outra. O corpo que nós possuímos nesta vida poderá ser completamente diferente do corpo com o qual estivemos ligados numa vida anterior e com o qual nos ligaremos numa próxima existência. Portanto, muitas das coisas que nós imaginamos serem estáticas são, na verdade, transitórias em decorrência da reencarnação. A cor da nossa pele, a raça, a etnia,
o gênero, a condição social e a pátria podem mudar e frequentemente mudam de uma encarnação para outra. Portanto, isso nos leva a refletirmos sobre o patriotismo em um outro sentido. Porque a pátria a qual estamos ligados nesta existência é uma. Mas muito provavelmente em existências passadas já estivemos ligados a outras pátrias. Já reencarnamos e já vivemos em outros países. É possível, inclusive, que tenhamos vivido em outros mundos em encarnações passadas. A grande verdade é que nós não lembramos do nosso passado. E nós não sabemos o nosso futuro. Não lembramos dos países por onde andamos em encarnações passadas e não sabemos dos países em que reencarnaremos numa próxima existência. Portanto, somos brasileiros nesta vida. Mas em vidas passadas, é provável que já tenhamos tido outras nacionalidades. De repente, já reencarnamos na França, no Canadá, na Argentina, no Uruguai. É possível que em uma próxima vida, em decorrência de nossas necessidades, tenhamos que reencarnar na China, no Japão, na Rússia, enfim. Então, a nação, a pátria a qual estamos ligados nesta vida é transitória para nós. Por isso, precisamos sim amar a pátria e precisamos lutar pelo seu engrandecimento. Mas não podemos perder de vista que isso é transitório em decorrência da reencarnação. Assim como outras coisas são também transitórias. A etnia, a raça, a cor da pele é transitória. O gênero no qual estamos reencarnados também é transitório, sabemos. A doutrina espírita nos ensina que o espírito não tem sexo da maneira como nós compreendemos o sexo. E que nós reencarnamos como homem ou como mulher em decorrência das nossas necessidades evolutivas. A classe social também é absolutamente transitória. Podemos reencarnar numa família abastada, como também podemos reencarnar em uma família muito pobre. Aliás, isso também é transitório dentro de uma mesma existência, porque não raramente pessoas que reencarnam numa situação social difícil, enfrentando a pobreza e até mesmo a miséria, muitas vezes conseguem ao longo da vida enriquecer. Como também ocorre o contrário. Quantos casos conhecemos de pessoas que reencarnaram em famílias abastadas, que herdaram imensas fortunas e que ficaram pobres no decorrência de sua existência? Então temos que ter muito cuidado com tudo isso, porque quando nós compreendemos a reencarnação, a ideia reencarnacionista que a doutrina espírita nos passa, nós conseguimos com isso compreender a transitoriedade, inclusive da pátria, e nos libertamos de qualquer tipo de preconceito. Vejam, vou repetir, nós não lembramos de onde viemos e não sabemos para onde iremos numa próxima encarnação. Então, essa transitoriedade é o primeiro ponto sobre o qual precisamos refletir com base no conhecimento da doutrina espírita, sobre a nossa natureza espiritual e sobre a reencarnação. Sendo assim, nós podemos concluir que todo patriotismo exacerbado, todo patriotismo radical é antifraterno. Porque a reencarnação tem por objetivo ampliar os nossos laços de fraternidade uns com os outros e não restringir isso.
Vejam vocês que conforme nós vamos reencarnando, nós vamos transitando entre os mais diversos países, entre as mais diversas classes, entre os mais diversos grupos étnicos, inclusive, a fim de formarmos o maior número de laços possíveis. Porque a reencarnação existe não apenas para nos oferecer a oportunidade de resgatarmos as dívidas que contraímos diante de nossa própria consciência, mas também a reencarnação existe para nos possibilitar a ampliação dos nossos laços fraternais com os outros. Então, tendo isso por base, se nós pensarmos em uma forma de patriotismo exacerbado, radical, um patriotismo que tem por premissa que a minha nação é mais importante do que a dos outros, que a minha nação deve se sobrepor às outras, se nós considerarmos as coisas desta forma, o patriotismo estará tomando uma feição absolutamente negativa e antifraterna. Porque nós não conseguimos, se pensamos assim, transcender os preconceitos. E o Espiritismo, ao nos trazer o conhecimento sobre a reencarnação, tem também este objetivo: nos fornecer o conhecimento para nos libertarmos de toda a forma de preconceito, inclusive o preconceito ligado à ideia de pátria, à ideia de nação. Um preconceito que sempre existiu ao longo do tempo. Quem conhece a história sabe que no decorrer dos tempos, muitos povos, muitas nações consideraram-se, e algumas ainda se consideram, superiores às demais. O imperialismo se baseia justamente nesta ideia. O princípio de acordo com o qual um povo, uma nação, pode escravizar, submeter e dominar outros povos e outras nações. O imperialismo se desenvolveu ao longo do tempo justamente baseado nesta ideia de patriotismo exacerbado e radical, num nacionalismo sem medidas. Não só o imperialismo, mas diversas doutrinas que muito mal já fizeram à humanidade também se basearam em um patriotismo, em um nacionalismo radical exacerbado. Como exemplo, podemos citar o fascismo, o nazismo, que tinham por premissa justamente a ideia de que um determinado povo seria superior aos demais e que, por consequência, a nação formada por este povo teria o direito de submeter outros povos, outros países, outras nações, dominá-los, escravizá-los e até mesmo exterminá-los. Basta considerarmos o Holocausto, um dos maiores crimes já cometidos na história da humanidade, em que 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de extermínio, justamente com base nesta premissa, de que eram inferiores por pertencerem a um determinado povo, e que, por consequência, o povo que os escravizava, os prendia e os submetia, teria o direito de exterminá-los. Vejam a que ponto o patriotismo e o nacionalismo radicais podem nos levar. Por isso, a necessidade de fazermos essa reflexão. Além disso, precisamos considerar que diversas guerras, conflitos ao longo da história também tiveram por base esta ideia de patriotismo
e nacionalismo, uma ideia radicalizada. Guerras de âmbito regional e até mesmo conflitos de alcance mundial ocorreram com base nestas ideias. Podemos citar apenas 2 exemplos. A Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu em 1870 e mergulhou a Europa em um dos mais terríveis conflitos do século XIX, baseou-se justamente nesta ideia. As ideias nacionalistas na região da Alemanha, as ideias nacionalistas na região da França, um patriotismo exacerbado, tanto na França quanto na Prússia, país que hoje não existe mais e que deu origem à Alemanha, levaram a este conflito. Podemos citar outros conflitos de abrangência mundial, como a própria Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra de 39 a 45. O nacionalismo, o patriotismo radicais tiveram na origem, na gênese desses 2 conflitos mundiais, uma importância muito grande. Então, nós que somos espíritas e, por consequência, somos cristãos, precisamos fazer esta reflexão, para não nos deixar levar por qualquer forma de radicalismo. Sem falar que, ao longo da história, nós também podemos notar que lideranças mesquinhas e maquiavélicas no campo político sempre manipularam os sentimentos nacionais e patrióticos para fomentar a revolta, para fomentar a discórdia, para fomentar a violência. São muitos os exemplos ao longo do tempo em que essas lideranças, movidas por interesses absolutamente pessoais, movidas pela ideia de aumentar a sua influência e o seu poder, manipularam junto ao povo, aos diversos povos, na verdade, esse sentimento patriótico e nacionalista para fomentar a guerra, para fomentar a violência, para fomentar a discórdia. E não é este o sentido que o nacionalismo e o patriotismo precisam ter para nós. Até porque, vejam vocês, o verdadeiro patriotismo não envolve apenas valores políticos. O verdadeiro patriota pensa nos outros antes de qualquer coisa. Justamente porque o patriotismo verdadeiro é um sentimento que tem no outro a referência. Porque o patriotismo verdadeiro, o patriotismo bom, fundamenta-se na fraternidade. Porque a fraternidade é a ideia de que todos somos irmãos. Mas somos irmãos indiferentemente do local em que estejamos reencarnados. Somos irmãos independente das fronteiras políticas. Até mesmo porque as fronteiras políticas também são transitórias. Quantos países surgiram no decorrer da história e que não existem mais? Acabei de citar a Prússia, um dos países que deu origem à Alemanha. Foi uma grande nação durante muitos anos e hoje não existe mais como país. Foi absorvido pela moderna Alemanha. Assim como outros tantos países e até mesmo impérios surgiram, tiveram o seu apogeu e acabaram desaparecendo. O caso mais famoso é do Império Romano, que existiu durante séculos como a maior potência mundial e que hoje figura apenas nos livros de história. Então, as fronteiras políticas, elas são também transitórias, porque os países surgem e podem, no decorrer do tempo, também desaparecer. Mas eu dizia que o verdadeiro patriotismo não envolve apenas valores de natureza política. Ele envolve também valores sociais e, sobretudo, valores humanos.
O verdadeiro patriota não fecha os olhos para a fome, para a injustiça social e nem fomenta a violência. É falso o patriotismo que se assenta sobre a violência, que incita a violência, que incita a discórdia, principalmente entre pessoas, classes e grupos sociais que estão contidos em um mesmo país. Porque repito que o verdadeiro patriotismo baseia-se na ideia de fraternidade universal. Então, para ser patriota, não basta, como muitos pensam, combater a corrupção. É preciso também, sobretudo, ter engajamento social. É preciso trabalhar para a construção da paz, para a construção da fraternidade, para a construção da justiça em todos os seus aspectos, em toda a sua amplidão. Porque quando falamos em justiça, muitas vezes isso nos leva a pensar apenas na questão ligada ao judiciário. Mas a justiça, ela envolve outras tantas dimensões. A justiça social, por exemplo. A justiça no que se refere ao acesso à educação. A justiça no que se refere ao acesso aos instrumentos para a manutenção da saúde. A justiça no que se refere também ao lazer, à capacidade de estudar, à capacidade de conhecer, à capacidade também de nos informarmos corretamente sobre tudo o que acontece. Não é patriota, portanto, quem divulga e fomenta fake news, notícias falsas. Isso é um sentimento, um pensamento antipatriótico. Porque quem divulga notícias falsas está contribuindo para a desinformação. E o patriotismo, baseado na ideia de fraternidade, pressupõe a justiça em todos os seus aspectos, o que engloba também o direito de todos se informarem corretamente sobre o que acontece, para formarem um juízo com base no livre-arbítrio. Porque o verdadeiro patriotismo também respeita o livre-arbítrio, o direito de cada um, devidamente informado e educado, formar um juízo, sustentar uma opinião sobre aquilo que acontece. Portanto, o patriotismo também inclui a democracia. Não há patriotismo verdadeiro sem democracia. Até porque, nos regimes totalitários, eles se desenvolvem ao longo da história com base em um patriotismo que é radical, um patriotismo deformado, que é utilizado como meio para o ditador, aquele que exerce o poder de forma totalitária, dominar pelo medo, pela incitação da revolta, pela incitação da violência, pela incitação do orgulho. E nós sabemos, o Espiritismo nos ensina, que o egoísmo e o orgulho são os dois grandes inimigos da humanidade, que nos compete verdadeiramente combater dentro de nós. Então, o patriotismo, quando é distorcido, ele fundamenta-se no orgulho, no egoísmo e na vaidade. Até porque incita a vaidade e a violência. Quando que o verdadeiro patriotismo fundamenta-se no amor, conforme nos ensinou Jesus. Transcendendo a ideia transitória de pátria para nos levar a compreender que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual e que somos, portanto, todos irmãos, independente do país em que estejamos reencarnados agora. E que pode ser um país diferente daquele em que reencarnamos numa vida passada.
e que também poderá ser diferente do país em que venhamos a reencarnar de acordo com as nossas necessidades numa vida futura. Isso pressupõe a educação. Por isso, o verdadeiro patriotismo anda de mãos dadas com a educação. E o que é a doutrina espírita, se não uma proposta pedagógica? O espiritismo, como doutrina, nos apresenta uma proposta pedagógica, uma proposta educacional. A educação dos sentimentos, a educação dos valores, a educação moral, a educação também intelectual, a educação do espírito, para que, educados, possamos de fato compreender que estamos reencarnados com o objetivo de evoluir, de progredir, e que, portanto, podemos e devemos amar a pátria que nos acolheu nesta vida, mas sem sermos radicais, porque o radicalismo não combina com a ideia de amor incondicional que Jesus nos ensinou. Qualquer forma de radicalismo, aliás, não combina com a ideia de amor incondicional que precisamos desenvolver em relação ao mundo que nos acolhe, à pátria que nos recebeu, mas também em relação a todo o gênero humano. E aí, quando dizemos isso, percebemos que estamos transcendendo toda e qualquer fronteira política, porque as fronteiras políticas são também transitórias. Elas podem se modificar. Eu fundamento tudo isso que estamos aqui colocando e refletindo com base em dois autores. Porque talvez vocês estejam me ouvindo neste momento e estejam se perguntando: qual é o fundamento para todo este raciocínio? Qual é o fundamento para esta análise que ele está fazendo e que está nos convidando a fazermos junto com ele? Eu me fundamento no livro Palavras ao Infinito, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Se vocês lerem este livro, encontrarão lá um texto, assinado por Emmanuel, em que ele nos convida a fazermos essa reflexão sobre o patriotismo com muito cuidado. Emmanuel ditou este texto na década de 1930, antes da Segunda Guerra Mundial. Para o conhecedor de história, está lá um alerta do Emmanuel para o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Porque a Segunda Guerra Mundial teve em sua gênese uma marca do patriotismo exacerbado, radical. Emmanuel nos diz nessa obra que nós não sabemos onde isso poderia nos levar. De fato, quando ele dita esta obra, através da mediunidade de Chico Xavier, não sabíamos onde aquele nacionalismo exacerbado e radical da década de 1930 poderia nos levar. Hoje, estamos em 2021, nós sabemos onde aquele radicalismo nos levou. Nos levou à Segunda Guerra Mundial. Nos levou ao pior conflito que já vimos na história da humanidade. Nos levou ao desenvolvimento do fascismo, do nazismo. Aquele radicalismo daquela época nos levou aos campos de concentração e extermínio implantados pelos nazistas com base em uma doutrina patriótica e nacionalista radical, exacerbada. O alerta de Emmanuel nesta obra, infelizmente, não foi ouvido. E o mundo experimentou uma das piores tragédias da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. O nazismo, o fascismo, o extermínio de milhares de pessoas com base na ideia de supremacia de uma raça sobre todas as outras. Então, hoje, com este conhecimento histórico e com o alerta de Emmanuel, nesta obra Palavras ao Infinito, podemos fazer essa reflexão.
principalmente num momento histórico em que nós estamos vivendo, em que há novamente, no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, essa revivescência de um nacionalismo e de um patriotismo radical e exacerbado. Infelizmente, inclusive entre espíritas, que se deixam levar pela ideia de que nós, brasileiros, podemos ser superiores aos outros. Tem muita gente, infelizmente, que não entendeu a proposta verdadeira do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A proposta da obra não é esta, mas muitas pessoas entendem o livro como algo que nos incentiva à vaidade, à prepotência, à arrogância, a ideia de que somos superiores aos demais por sermos brasileiros e por estar o Brasil destinado a ser o coração do mundo. Infelizmente, já ouvi muitos espíritas se referindo desta forma. Repito que o objetivo desta obra não é este, mas muitas pessoas fazem uma leitura distorcida do que o espírito Humberto de Campos nos relata neste importante livro. E tomam esta obra como referência para o desenvolvimento de um nacionalismo vaidoso. Absolutamente tolo, inclusive, porque não anda de braços dados com a razão e nem mesmo com o coração. Porque quem é espírita, antes de mais nada, deve saber que é brasileiro nesta existência e que tudo poderá mudar de uma vida para outra. E que ser brasileiro representa também um compromisso com a proposta do cristianismo. Não só ser brasileiro, mas de qualquer outra nacionalidade. Nós temos os nossos compromissos reencarnatórios. Então, pelo fato de sermos brasileiros, isso não nos dá o direito de nos imaginarmos superiores aos outros. E nos leva a refletir se estamos verdadeiramente cumprindo a missão que nos cabe cumprir. Uma outra obra que eu tomo como referência para esta análise, a que estamos nos propondo fazer, é o livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, de Leon Denis. O grande filósofo espírita Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, embora bem mais jovem, e que deu continuidade ao trabalho do codificador da doutrina na França, na Europa. Leon Denis viveu a Guerra Franco-Prussiana, da qual falei, e que teve como componente originário este patriotismo radical. Leon Denis também viveu a Primeira Guerra Mundial, até então a pior guerra experimentada pelo gênero humano. Viu os horrores tanto da Guerra Franco-Prussiana quanto da Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito devastador, porque foi o primeiro conflito da história da humanidade onde se utilizou as modernas armas criadas pela Revolução Industrial. A humanidade não tinha noção dos horrores que poderiam haver com a Primeira Guerra, porque ainda não tinham percebido que armas novas poderiam ter sido criadas, como de fato foram, graças aos avanços da Revolução Industrial. Então, por isso, esta guerra é muito significativa. Leon Denis viveu isso. E ele sabia que grande parte do que ocorreu, tanto na Guerra Franco-Prussiana em 1870, quanto na Primeira Guerra Mundial, que estourou em 1914, se devia a um patriotismo radical, exacerbado, absurdo. A ideia de supremacia de um país em relação ao outro. A ideia de supremacia de uma raça em relação ao outro. A ideia de supremacia de uma nação em relação à outra. Então, nesta obra, Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, há um texto dele em que ele nos faz um alerta a este respeito, para não nos deixarmos levar por qualquer forma de radicalismo. Para compreendermos definitivamente que o patriotismo e o nacionalismo
podem sim ter um lado bom e positivo, quando se fundamentam no amor e na fraternidade, mas que podem também ter um lado muito negativo, quando nós nos deixamos levar por qualquer forma de preconceito, por qualquer ideia radical, e, sobretudo, quando nos deixamos levar pela vaidade, nos sentindo melhores, mais importantes e superiores aos outros, em decorrência da nossa nacionalidade, que é sempre transitória. Portanto, nos diz Leon Denis, nesta obra, que este nacionalismo radical jamais combinará com os pressupostos da doutrina espírita. Porque o espiritismo nos ensina que somos espíritos eternos. A nossa verdadeira pátria é sempre o mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos. E também porque o espiritismo nos ensina a transitoriedade de muitas coisas em decorrência da reencarnação. Mas, sobretudo, porque o espiritismo nos traz a proposta do evangelho. E a proposta do evangelho é de amor incondicional, independente de qualquer fronteira política, que será sempre transitória. Então, nós que somos espíritas, façamos esta reflexão e jamais nos deixemos levar por qualquer ideia radical. Sobretudo, que jamais nos deixemos manipular por líderes políticos maquiavélicos, que ao longo da história têm se aproveitado da distorção do patriotismo e do nacionalismo para dominar e, sobretudo, para incentivar a violência e a discórdia entre irmãos. Para encerrarmos, vamos fazer todos juntos uma prece, rogando o amparo da espiritualidade nesse sentido. Então vamos serenar o nosso coração, serenar a nossa mente e vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, pedindo a Ele a permissão para que os bons espíritos, trabalhadores da luz, do amor e da verdade, nos acompanhem sempre e nos incentivem pelo pensamento a continuarmos estudando a doutrina dos espíritos, de modo a compreendermos cada vez melhor os seus ensinamentos, mas, sobretudo, para que nos auxiliem a colocarmos em prática o que aprendemos com a doutrina espírita, superando o ódio, o rancor, a vaidade, o orgulho e o egoísmo, construindo a paz, a justiça em toda a sua amplitude, construindo o amor, a solidariedade e a fraternidade. Que os amigos espirituais nos auxiliem no sentido de nos tornarmos instrumentos para a construção da fraternidade incondicional. Que possamos sempre nos colocarmos a favor da paz, a favor da justiça, a favor do amor e a favor da fraternidade. Que assim seja. Um abraço e mais uma vez obrigado pela atenção de todos vocês e até uma próxima oportunidade.